Capítulo 838, Espírito de Batalha no nível Prata. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. A transformação do corpo continuou por mais uma hora. Com uma série de sons de rachaduras, o osso do deus demônio e os cristais com gás da serpente marinha se quebraram em pó. Todas as várias energias se entrelaçaram, explodindo completamente a torre em que a câmara de reclusão estava localizada. Poeira e fumaça subiram de todo lado. Quando as pedras voadoras finalmente se assentaram, a câmara de reclusão de Li Ming foi completamente revelada à vista de todos os espectadores, deixando para trás apenas a matriz seladora dos seus em torno dela. O céu inteiro cheio de trovões sem fim. E dentro da formação da matriz, tudo se transformou em um mar de ouro brilhante. Todos os artistas marciais olham para uma matriz seladora dos seus. A maioria deles não foi capaz de ver através da luz ardente dentro dela. No entanto, alguns artistas marciais com cultivo alto puderam ver claramente o que estava acontecendo lá dentro. Todos eles ficaram estupefatos. Mas na realidade o que estava acontecendo? Como os rostos desses artistas marciais com cultivo alto se retorciam com estranhas expressões, os outros artistas marciais perguntavam impacientemente a eles: o que está acontecendo? Lin Langren desapareceu. O que? Essa observação deixou todos os artistas marciais atingidos. Ele desapareceu. Não há nada deixado para trás. Sem ossos, sem névoa de sangue, nessa formação de matriz só existe algum tipo de energia dourada. Normalmente, quando um artista marcial atravessava para a destruição da vida, as primeiras etapas eram a destruição do corpo. Seu corpo se desintegraria e então se reformaria de sua essência base, criando um novo corpo de carne e sangue recheado por verdadeira essência. Quando o corpo se decompunha, isso não significava que tudo se decomporia. Havia partes vitais do corpo que sobraram. Por exemplo, o cérebro, a coluna, o esqueleto e os artistas marciais que tinham fundações instáveis, até mesmo seu coração, pulmões e vários outros órgãos internos, permaneceriam. Sem dúvida, quanto mais o corpo quebrasse, mais perigoso se tornaria. Especialmente o cérebro e a coluna. Estes eram relacionados à alma de um artista marcial e onde seu mar espiritual estava localizado. Os caminhos e relações entre essas estruturas eram incomparavelmente complexas. Uma vez que qualquer uma delas fosse danificada, seria extremamente difícil de reparar. Não importava o quão talentoso fosse um artista marcial, quando eles atravessavam a destruição da vida, seu cérebro seria sempre protegido por energia, de modo que eles não fossem afetados pela explosão de energia. Caso contrário, seria muito fácil danificar o mar espiritual de alguém, ou até mesmo levar à morte instantânea. Mesmo quando um corpo entrava em decomposição, não desaparecia. Em vez disso, desintegrava-se em uma chuva de sangue que se fundia com sua própria energia, aprisionando tudo isso em uma pequena área. Essa energia forneceria um esboço de formação da alma e um novo ser nasceria dentro dessa sopa primordial da vida. Essa sopa primordial da vida era semelhante ao líquido amniótico no útero de uma mãe. De longe, parecia uma névoa intensa de sangue carmesim. Mas na câmara de reclusão de Li Ming, a cabeça e o esqueleto desapareceram, deixando apenas uma energia dourada sem fim. Todo o resto desapareceu. Se essa situação acontecesse com outros artistas marciais, isso significava uma coisa: alguma coisa deu errado em seu processo de destruição da vida e seu corpo se desintegrou completamente, deixando nem mesmo as cinzas para trás. Lin Langren morreu. Um artista marcial no reino núcleo rotativo engoliu em seco, especulando que uma reviravolta tão ridícula havia acontecido. Não pode ser. Isso é uma brincadeira muito grande. Todos fizeram essa conclusão em suas mentes. Mesmo que achassem isso inacreditável, os fatos foram colocados na frente deles. O eternamente raro talento número 1 Lin Langren, que alcançou o posto de 280 lugar no mandato do céu com um cultivo apenas no nível avançado do reino núcleo rotativo e também obteve o título de Deus da Morte, na verdade morreu ao avançar pela primeira etapa da destruição da vida. Esta foi a maior farsa do mundo. Desde os tempos antigos, até mesmo os talentos do pico do nível imperador caíram dos céus.
Eles podiam morrer em reinos místicos, em batalhas de vida ou morte com outros, ou podem até ser assassinados por outras grandes potências. Mas quem já ouviu falar dessa causa da morte, morrendo enquanto avançava pela primeira etapa da destruição da vida? Isso é muito bizarro. O reino divino de Azura secretamente planejou algo. Por que Lin Lanjan falharia durante o seu avanço para a destruição da vida? Não seja bobo. O clã abandonado por Deus não é idiota. Você vê aquela grande matriz acima do Palácio dos Anciãos. Disse que esta matriz é chamada de matriz seladora dos seus e foi transmitido desde os tempos antigos. Poderia se defender contra o ataque até mesmo de um ancião supremo do reino mar divino. Então, novamente, você acha que o reino divino de Azura realmente teme Lin Lanjan? Se eles mandarem alguns dos mestres que eles escondem, derrotar Lin Lanjan não seria nada difícil. A maioria dos artistas marciais presentes simplesmente sentiu que isso era incapaz de ser verdade. Mas eles também não conseguiram encontrar nenhuma outra explicação para o que estava acontecendo na frente deles. Shibai sempre estivera se escondendo para garantir que ninguém perturbasse Li Ming quando ele atravessasse a destruição da vida. A energia dentro do matriz seladora dos seus era simplesmente muito selvagem e tirânica. Mesmo que Shibai tivesse avançado para o reino mar divino, ele ainda não podia ficar dentro dela. Afinal, ele não era o Imperador Trovão das 8 Mortes. Enquanto Shibai olhava para o mar dourado de energia, sua expressão permaneceu calma. Isso porque ele podia sentir que as chamas da vida de Li Ming ainda estavam queimando como uma efervescência incomparável. Li Ming não encontrou um problema nem seu corpo desapareceu. Ele tinha se transformado completamente seu corpo completamente nessa fonte de energia, fundindo-se perfeitamente com aquele relâmpago dourado e se tornando um. Para um artista marcial comum, sua carne e seu sangue se transformariam em sopa primordial da vida. Depois de serem batizados pela energia, eles reformariam seu corpo. Durante isso, sempre haveria partes incompletas de sua transformação. Por exemplo, pedaços grandes de carne, fluidos corporais que se aglomeravam e assim por diante. E não havia necessidade de mencionar a desintegração do cérebro ou da espinha dorsal. Aqueles estavam completamente intocados pela energia transformadora. Assim, a chamada decomposição do corpo e reforma de um corpo espiritual era apenas um termo relativo. Quando alguém falava de um corpo espiritual, isso era na verdade apenas 70 a 80% do seu corpo, deixando o resto como seu corpo mortal. Um artista marcial relativamente fraco na destruição da vida podia ter 60% de seu corpo espiritual, enquanto um talento inigualável pode ter até 90% do seu corpo espiritual. Esse já era o nível mais alto. Uma vez que eles atingiram um limite mais alto, essas porções do seu corpo mortal se tornariam restrições para um artista marcial. Quando eles lutaram, essas partes no corpo se tornariam fraquezas. No continente da queda do céu, não havia ninguém capaz de fazer o que Li Ming poderia fazer. Com o apoio do broto do deus Erejé, ele fundiu completamente seu corpo com a energia, mesmo quando ele refinava cada célula com o poder do trovão. Até mesmo sua alma e sua vontade foram submetidas ao batismo do trovão. Neste momento, dentro do mar de energia dourada, o espírito de batalha no mar espiritual de Li Ming também resistia ao ser refinado pelo trovão. Embora o corpo físico de Li Ming já tivesse desaparecido, sua consciência estava nitidamente clara. Ele conseguia distinguir com precisão o movimento da energia no mar dourado e sentir todas as suas células trocando energia com o ambiente. Naquele momento, Li Ming sentia-se como se estivesse em um reino superior, acima do mundo dos mortais, indiferente e arrogante como se o destino de todos estava em suas mãos. Indiferente, calmo e sem menor indício de emoção. Essa era a perspectiva de um Deus divino. A vida de um corpo de energia se aproxima de um Deus divino. Ou é um Deus divino semelhante a um tipo de existência parecida com um corpo de energia. Um pensamento inexplicavelmente passou pela cabeça de Li Ming. Um Deus chamado divino deveria ser uma existência próxima ao pico das artes marciais, ou talvez uma potência incomparável que já havia alcançado o pico. Por exemplo, o Deus do mal que criou a força do deus Erejé.
Mas quanto ao que o pico das artes marciais era, ele não tinha ideia do tipo de conceito que seria. Ele só podia adivinhar o que possivelmente aconteceria ao chegar a esse passo. Seu corpo seria então constituído completamente por uma fonte de energia. Enquanto Li Ming pensava nessas coisas, de repente sentiu uma explosão de dor nas profundezas de sua alma. O espírito de batalha tremeu violentamente, como se algo estivesse tentando se libertar de dentro dele. Poderia ser que o espírito de batalha está evoluindo? Quando um artista marcial compreende pela primeira vez seu espírito de batalha, depois de formá-lo com sucesso, eles só podiam deixá-lo crescer por conta própria. Quanto mais cedo alguém compreendesse um espírito de batalha, mais potencial de crescimento o espírito de batalha tinha. Isso porque toda vez que o cultivo de um artista marcial aumentava, isso se manifestava mudando sutilmente o seu espírito de batalha. Agora que Li Ming estava avançando para a destruição da vida, seu espírito de batalha estava prestes a dar outro passo adiante. Li Ming, naturalmente, não poderia perder esta oportunidade. Com um pensamento, os selos da quinta caixa de jade fortemente protegida começaram a se desfazer. Quando os selos foram desfeitos, a caixa de jade Muling imediatamente se desintegrou em nada. O que sobrou foi o conteúdo da caixa, um cristal roxo excepcionalmente claro e vibrante do tamanho de um punho, junto com vários fragmentos menores em torno dele. Este era o cristal da origem do trovão. Como o local em que uma fonte do trovão foi criada, um cristal da origem do trovão só aparecia uma vez a cada várias centenas de milhões de anos, ou mesmo bilhões de anos. Mesmo dentro do reino dos deuses, tal tesouro só poderia ser encontrado através de um golpe de sorte. Concentrando o poder de sua vontade, o cristal da origem do trovão flutuou no ar conforme começou a derreter junto com o espírito de batalha em forma de lança de Li Ming. Ping! O cristal da origem do trovão se despedaçou completamente, transformando-se em incontáveis fragmentos de cristais roxos translúcidos que brilhavam como uma luminescência brilhante. Esses fragmentos distribuíam-se por todo o espírito de batalha em forma de lança. Naquele instante, uma energia além da descrição repentinamente explodiu como um vulcão. Acima do espírito de batalha em forma de lança de Li Ming, incontáveis runas roxas criadas a partir do Dao começaram a aparecer. Enquanto estas runas de Dao brilhavam e ondulavam, elas pareciam incomparavelmente místicas, como se contivessem as leis da fonte e o encanto do grande Dao. Em comparação com as gravuras na pedra do caos, elas chegaram ao mesmo resultado por caminhos diferentes. A razão pela qual o cristal da origem do trovão era capaz de refinar a vontade foi porque existiu por bilhões de anos, testemunhando as infinitas mudanças através dos anos sem fim do universo. Pouco a pouco, a energia do trovão esculpiu-se no cristal da origem do trovão, refletindo e manifestando as mudanças mais essenciais na energia. E uma vez que essas mudanças estivessem gravadas no espírito de batalha, a energia da fonte se fundiria com o espírito de batalha e refinaria a vontade. Uma dor que rasgava a alma fez com que a consciência de Li Ming subitamente tremesse. O corpo de energia contendo o fogo de sua vida balançou violentamente quando foi selado na formação da matriz. Em tal situação, assim que Li Ming perdesse a consciência, perderia imediatamente o controle de seu corpo de energia e se dispersaria. Naquele momento, não haveria realmente nada dele restando. A dor da alma era muito mais insuportável que a dor da carne. Mas Li Ming havia praticado artes marciais por muitos anos até agora e especialmente com as experiências de absorver os fragmentos de alma do cubo mágico, ele já havia experimentado uma dor agonizante na alma diversas vezes. Agora, sua determinação e resistência mental já eram tão duras quanto ferro. Ele teimosamente defendeu sua mente, derramando a verdadeira essência sem fim em torno dele no espírito de batalha, deixando as runas roxas do Dao roxo livremente se envolver em torno dele e fazê-lo resistir a um batismo do encanto do grande Dao. As runas do Dao eram destruídas e criadas, purificando cada polegada do espírito de batalha de Li Ming. Lentamente, o espírito de batalha em forma de lança se alongou e se tornou cada vez mais denso. Depois de um quarto de hora, a cor do bronze começou a desaparecer, revelando um toque de um brilho branco prateado.
Embora esse brilho fosse fraco, Li Ming ficou surpreso assim que o viu. Espírito de batalha de nível prata. Ao cruzar a destruição da vida e além do batismo do cristal da origem do trovão, seu espírito de batalha avançou inesperadamente através da perfeição do nível bronze e entrou diretamente no nível de prata. Um espírito de batalha de nível bronze e um espírito de batalha de nível prata foram separados por uma grande margem. Li Ming tinha originalmente estimado que ele precisasse atravessar outras 3 ou 4 etapas da destruição da vida antes conseguir aprimorá-lo. Ele nunca imaginou que, com a ajuda do cristal da origem do trovão, ele seria capaz de romper essa barreira apenas na primeira etapa da destruição da vida. O espírito de batalha tremeu. O brilho prateado era como a luz fria de uma lua que caía na terra. Naquele momento, o espírito de batalha em forma de lança parecia se fundir no vazio, transformando essa parte do mundo em uma existência eterna e etérea.